Capítulo 14. Aproximando-se. Você pode ousar se aproximar dele, porque ele lhe deu seu convite eterno. Neste capítulo final, irei abordar um lado mais prático de se aproximar daquele que nos ama tão profundamente. No entanto, fazer isso pode ser comparado a dar instruções detalhadas a alguém que está prestes a se casar sobre como se envolver em intimidade no quarto de dormir. Você só pode ensinar tanto, já que o resto flui do coração. E nisso reside a beleza da intimidade. Ela floresce em nossos corações, não é ensinado por nossas mentes. Ao nos aproximarmos do Senhor, devemos nos lembrar de que fomos criados à sua imagem. Assim como nossas emoções diferem, as dele também diferem. Assim como precisamos ser sensíveis ao humor de um amigo próximo, também devemos ser sensíveis ao do Senhor. Por exemplo, há momentos para entrar em sua presença cantando, outros momentos para vir quebrantado, tempos para vir com ousadia e tempos para entrar com tremor. Teremos momentos de risos e momentos de choro, momentos de guerra com sua ajuda contra as forças das trevas, e momentos de paz e tranquilidade em sua maravilhosa presença. Um exemplo desse último contraste seria uma casa sob ameaça de bandidos. Suponha que os criminosos estejam em processo de arrombamento da porta dos fundos. Imagine naquele momento um dos filhos se aproximando do pai, que está procurando uma arma, e dizendo: "Pai, eu simplesmente acho que você é o maior. Você fornece bem para nós, você é divertido e inteligente." O pai interrompia o filho dizendo severamente: "Este não é o momento para me dizer o que você sente. Vá buscar seu taco de beisebol, e vamos juntos para os fundos da casa." Você deve se lembrar que nós, a Igreja de Jesus Cristo, somos a casa de Deus. Existem verdadeiros inimigos. Portanto, às vezes eu orava e a urgência do Espírito Santo era para a batalha, e a maneira como ele me conduziu para a batalha também variou. Pode ser falando a palavra, orando forte no Espírito, ou mesmo através de um forte louvor. Josafá e os exércitos de Israel. Ver 2 Crônicas 20:20-24. Não apenas devemos ser sensíveis à atmosfera, mas também sensíveis a como realizar seu desejo. De volta ao nosso exemplo, vamos olhar para o outro lado. Imagine a mesma casa, está tudo bem e o pai está descansando junto à lareira. Desta vez, o filho entra com seu capacete e seu taco de beisebol gritando: "Vamos pegá-los, pai." O pai olhava para ele e dizia: "Filho, não há nada de errado no momento. Por que você não se senta e vamos curtir um ao outro?" Tenho certeza que agora você pode pensar em muitos cenários diferentes que encontramos com aqueles de que estamos próximos. Mesmo assim, existem vários momentos e períodos de oração. As Escrituras referem-se a cada um dos que listei acima e muito mais. A chave é saber o que está no coração de Deus no momento. Interesses de Deus. Como você se sentiria se um amigo sempre viesse a você pensando nos interesses dele? Como um pai se sentiria se tudo que seu filho lhe pedisse fossem pedidos? Você vai abrir seu coração para aqueles que são egoístas ou para aqueles que você sabe que não têm compaixão? Se quisermos tocar o coração do Senhor, devemos procurar saber o que ele deseja e precisa. Oh sim, precisa. Embora seja onipotente, todo-poderoso e nada falte, ele ainda deu à humanidade um livre-arbítrio e certas liberdades nesta terra. Ao fazer isso, ele se tornou vulnerável. Por causa da queda do homem junto com as forças das trevas para desencaminhar, prender e atormentar, há muitos necessitados e sofrendo. Ele deseja agir em nome deles e espera por aqueles que clamarão por eles. Por esta razão, você descobrirá que o Senhor está muito perto daqueles que intercedem e trazem ajuda da graça de Deus às pessoas feridas. Jesus disse no tribunal: "Eu estava com fome e você me deu comida. Eu estava com sede e você me deu de beber. Eu era um estranho e você me acolheu. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava doente e você me visitou. Eu estava na prisão e você veio a mim." Mateus 25:35-36. Aqui você vê o Senhor da glória, aquele que possui toda a autoridade e poder no universo, dizendo que estava em necessidade. Sua necessidade é nossa, daqueles a quem ele ama. Pois ele diz: "Visto que você fez isso a um dos menores destes meus irmãos, você o fez a mim." Verso 40. Aqueles que intercedem, dão ajuda física, pregam a palavra libertadora de Deus, curam feridas pelo poder de Deus e assim por diante. Encontrarão seu coração mais rápido do que qualquer outra pessoa. O povo de Deus a certa altura vinha a ele diligentemente, e ele até mesmo disse deles: "Eles me procuram diariamente e se deleitam em conhecer os meus caminhos." Isaías 58:2. No entanto, o Senhor não estava respondendo. As pessoas começaram a questionar por que Deus não atraiu ninguém para eles. Eles não conseguiam descobrir por que ele não respondeu às suas orações. Ele então disse: "Dir-te-ei por quê.
É porque você está vivendo para si mesmo enquanto está jejuando. Você continua oprimindo seus trabalhadores. De que adianta jejuar quando você continua lutando e brigando? Isaías 58, 13 e 4. Observe que eles estavam brigando e discutindo. Voltemos à nossa escritura principal deste livro. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Você verá que Tiago começa o capítulo dizendo: o que causa brigas e brigas entre vocês? Eles não vêm de seus desejos e batalha dentro de você? Você quer algo, mas não consegue. Você mata e cobiça, mas não pode ter o que deseja. Você briga e luta. Você não tem, porque você não pede a Deus. Quando você pede, não recebe, porque pede com motivos errados, para que gaste o que receber em seus prazeres. Seus adúlteros. Submetam-se, então, a Deus. Resista ao diabo, e ele fugirá de você. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Tiago 4, 1 a 8. Então, aí está. Aqui está o passo prático número 1. Devemos perder nossas vidas por sua causa e pelo Evangelho. Devemos viver para seus desejos. Devemos amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. O que é importante para ele deve se tornar importante para nós, e o que não é tão importante para ele não deve ser tão importante para nós. Devemos ter seu coração. Isso significa que nossas vidas não terão momentos de descanso pessoal? Deus nega recreação e descanso ao seu povo? Absolutamente não. A Escritura nos diz que Deus nos dá ricamente todas as coisas para desfrutarmos. 1 Timóteo 6,17. É quando buscamos nossos próprios desejos em negligência com os dele, que perdemos o contato com seu coração. Existem aqueles que acreditam que não estamos cumprindo os desejos de Deus, a menos que ajudemos fisicamente os pobres. No entanto, se isso for verdade, então por que, quando as viúvas precisavam ser alimentadas, Pedro disse: não é desejável que abandonemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Portanto, irmãos, busquem dentre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quem possamos designar sobre este negócio. Mas nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, 2 a 4. Pedro percebeu que havia alguns que iriam suprir as necessidades dos pobres, pessoas necessitadas, alimentando-os com a palavra de Deus, e outros que iriam suprir suas necessidades físicas. No entanto, todos eles têm uma coisa em comum: eles estão atendendo à necessidade de Jesus. Quando eu estava com fome, você me deu. Aqueles que têm o interesse do Senhor no coração são aqueles que mais facilmente se aproximarão dele. Moisés era um homem assim, porque pastoreava o povo de Deus com os interesses do Senhor em mente. Ele era sensível ao coração de Deus e tinha uma rica comunhão com ele. Deus falou sobre Josias, que era um bom líder, e disse sobre ele: ele garantiu que justiça e ajuda fossem dadas aos pobres e necessitados, e tudo corresse bem para ele. Não é isso que significa me conhecer? Pede ao Senhor. Jeremias 22:16. Aqueles que cumprem bem seus ministérios, seja ajuda, governo, ensino, administração, doações e assim por diante, se aproximarão mais facilmente do que aqueles que têm suas próprias agendas alimentando suas vidas e até mesmo ministérios. Por quê? Como o próprio Senhor disse: não é isso que significa me conhecer? Aproxime-se para ouvir. O próximo conselho prático que pode ser dado àqueles que desejam se aproximar do Mestre é encontrado nas seguintes escrituras: vigie seus passos quando for à casa de Deus. Aproxime-se para ouvir, em vez de oferecer o sacrifício de tolos, que não sabem que agem mal. Não seja precipitado com a boca, não tenha pressa no coração para dizer nada diante de Deus. Deus está no céu e você na terra, portanto, sejam poucas as suas palavras. Como o sonho surge quando há muitos cuidados, assim é a fala de um tolo quando há muitas palavras. Eclesiastes 5, 1 a 3. Vamos isolar a primeira parte desses versos. Lemos na tradução NKJV: aproxime-se para ouvir, em vez de oferecer o sacrifício de tolos. Descobri que há muitos que, toda vez que se aproximam de Deus, falam ou cantam. Isso certamente é válido. No entanto, tive grande sucesso em me aproximar dele em silêncio e ouvi-lo, antes de dizer uma palavra ou cantar uma canção de louvor. Recentemente, estive com o pastor de uma igreja muito grande e poderosa. Na hora do almoço, ele me disse: John, cheguei a um lugar onde disse ao Senhor: estou cansado de vir a esta sala todas as manhãs e ouvir a mim mesmo falando sem resposta. Então, até você falar comigo, vou apenas vir aqui todas as manhãs e ouvir. Demorou várias manhãs porque o Senhor estava testando a sinceridade de seu coração. Mas uma manhã ele entrou em seu quarto e de repente o Espírito Santo começou a falar com ele. Foi neste período de tempo que Deus deu a ele as revelações mais poderosas que ele já havia recebido.
e ele as proclamou a seu povo por várias semanas. Sua vida de oração foi revolucionada. Eu aprendi que uma maneira muito poderosa de entrar na presença de Deus é pegar a Bíblia e ler uma escritura, especialmente dos Salmos ou do Novo Testamento. Não muitas escrituras, mas uma, e às vezes até a metade de uma, e mastigue-a por meio da meditação, depois leia lentamente outra e por fim, a presença do Senhor se manifestará. Então vou parar de ler e me concentrar nele, e permitir que ele me ensine ou me mostre o que está por vir. Em qualquer caso, geralmente é muito eficaz entrar em sua presença para ouvir antes de falar. Eu já estive em cultos de louvor antes e acalmei minha mente e olhei dentro do Espírito de Deus para sentir seu desejo ou humor. Então vou começar a cantar com os ministros de louvor. Isso nem sempre é verdade, pois há outras vezes que me aproximei imediatamente dele com ações de graças, louvor ou alegria fluindo de meu coração. Era como se o Espírito de Deus estivesse dizendo: vamos. Pois, a Escritura também nos diz: vamos estar diante de sua presença com ações de graças, vamos gritar alegremente a ele com salmos. Salmos 95:2. E de novo, sirva ao Senhor com alegria, venha diante de sua presença com cânticos. Salmos 102. Então, ao ouvir, encontramos a Escritura nos exortando a ir à presença do Senhor com cânticos e ações de graças, enquanto a Escritura anterior nos compele a nos aproximarmos para ouvir. Tudo se resume a ser sensível a Ele. Assim como você não pode contar a um homem um processo passo a passo para fazer amor com sua esposa, o mesmo ocorre com a nossa aproximação de nosso Senhor para ter intimidade. Você pode imaginar um homem chegando com seu cartão ponto a ponto para ter intimidade com sua nova noiva? Ele lê o cartão. Passo 1. Diga a ela que ela é linda. Passo 2. Passe a mão pelo cabelo dela. Etapa 3. Desligue as luzes. Etapa 4. Uau! Não consigo ler isso. Vamos ter que usar uma lanterna. Que ridículo! No entanto, isso é o quão ridículo alguns tornaram a oração. Eles tiraram sua capacidade de tocar e sentir seu coração. Oh, não me interpretem mal. Existem certas diretrizes que devemos seguir nas Escrituras, mas devemos vir com a ajuda do Espírito de Deus. Pois a Escritura nos diz claramente: a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. Assim, o Espírito de Deus pode nos levar a interceder, cantar, gritar, clamar, ficar em silêncio e assim por diante. A outra coisa que somos exortados a fazer é não nos precipitarmos com nossos pedidos ou palavras. Mesmo os relacionamentos naturais nos mostram isso. Quando alguém divaga muito, tendemos a não ouvir com muita atenção. No entanto, quando uma pessoa escolhe sabiamente suas palavras, ouvimos com atenção, mesmo que falem com frequência. Por esta razão, acho que muito do meu tempo em oração será em silêncio, falando em línguas ou falando a palavra de Deus. Eu sei que quando estou falando em línguas, estou orando a vontade perfeita de Deus. O Espírito Santo está me dando palavras para proferir ao meu Pai em nome de Jesus. Não posso orar incorretamente ou proferir palavras vãs quando estou no Espírito. Quando estou falando sua palavra escrita, também encontro todo o meu ser edificado, o que, é claro, inclui a minha mente. É por isso que orar com entendimento também é tão importante. No entanto, quando sei que estou em sua presença e estou ouvindo, é aí que vem a revelação, a compreensão e a sabedoria. É muito importante que demos ao Senhor tempo para falar conosco. Você consegue imaginar uma pessoa que toda vez que se aproximava de você falava sem parar, e não lhe dava a chance de dizer uma única palavra? Acho que é assim que o Espírito Santo às vezes se sente conosco. Precisamos ouvir, além de falar. Lembre-se de que a oração é um diálogo, não um monólogo. Múltiplas maneiras de comunicação. Quando Deus se aproxima de nós, Ele se revela e também seus caminhos. Ele nos mostra coisas grandes e poderosas que não conhecemos. Jeremias 33:3. A chave para entender isso é que devemos perceber que há diferentes maneiras de Ele nos comunicar quando vier. Às vezes, vamos ouvi-lo falar. Pode ser uma voz forte em nossos corações, que às vezes pode ser confundida com uma voz audível que ouvimos com nossos ouvidos físicos. Ou pode ser uma voz calma e tranquila que ouvimos no fundo de nossos corações, que, como com todas as outras formas, é sempre acompanhada por sua paz interior, e se alinha com as Escrituras. Às vezes, ele se comunicará por meio de outro crente ou líder. Enquanto eles falam ou lemos seus escritos, uma explosão começa em nossos corações. Ele pode escolher falar conosco por meio de uma visão ou um sonho. Outras vezes, e acho que essa forma é bastante frequente, saberemos apenas coisas que não sabíamos anteriormente. Também há ocasiões frequentes em que ele deposita sua palavra, e ela não é revelada até que falemos. À medida que abrimos nossas bocas e falamos, a iluminação vem.
Foi assim que aconteceu com Pedro no dia de Pentecostes. Antes da presença de Deus vir sobre ele, ele realmente só tinha um conhecimento mental da palavra de Deus, com exceção da revelação que Deus lhe deu de que Jesus era o Cristo, Mateus 16. Além dessa revelação, ele tinha mais ou menos enfiado o pé na boca quase toda vez que a abria para falar sobre coisas espirituais. Enquanto estava no cenáculo, ele tentou alguma administração espiritual, escolhendo um substituto para Judas. Era óbvio pelo fruto que ele era prematuro, pois o homem escolhido nunca mais se ouviu falar. E mais tarde Paulo disse de si mesmo que ele era aquele que nasceu fora do tempo devido. 1 Coríntios 15:8. Paulo parecia ser a escolha de Deus para substituir Judas, não a tentativa desajeitada de Pedro de escolher o homem de Deus lançando a sorte. Em essência, espiritualmente Pedro parecia estar consistentemente fora de compasso. No entanto, uma vez que Deus se aproximou dele, em poucos instantes ele estava falando uma mensagem profunda e poderosa de Joel e dos Salmos, explicando o que acabará de acontecer a 120 pessoas. Ele não poderia ter estudado uma mensagem tão perspicaz apenas alguns momentos antes as multidões se reuniram. Ele agora, quase instantaneamente, tinha um conhecimento que nunca teve antes. Não apenas Pedro, mas também todos os outros, pois momentos depois que a presença de Deus veio sobre eles, todos começaram a falar as maravilhas de Deus. Atos 2:11. Então, em essência, existem diversas maneiras dele se comunicar conosco quando se aproxima, mas uma coisa é certa: nunca mais seremos os mesmos depois de cada vez que ele se aproxima. Uma palavra final. Conforme declarado no primeiro capítulo deste livro, esta mensagem não pretende ser uma mensagem de como fazer, pois a intimidade nunca pode se tornar um processo passo a passo. Pretende ser um mapa do tesouro, conduzindo ao coração de Deus. Acredito que seja uma mensagem profética, um chamado do seu coração para todos nós, aqueles que ele deseja de forma tão afetuosa e apaixonada. Se empenharmos energia e tempo para seguir o mapa da palavra de Deus apresentado neste livro, certamente encontraremos a presença e o coração de Deus. Lembre-se de que sua promessa de se aproximar de nós individualmente, se primeiro nos aproximarmos dele, não é um cenário de acerto e erro. Antes, é a sua palavra de promessa que ele sempre honrará e nunca se afastará. Permita-me terminar este livro com mais algumas escrituras que irão inspirar a sua aproximação dele. Porque o homem torto é abominação para o Senhor, mas ele é íntimo dos retos. Provérbios 3:32. Mas é bom para mim aproximar-me de Deus. Salmo 73:28. O Senhor está perto de todos os que o invocam, sim, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele cumpre os desejos daqueles que o temem, ele ouve seus gritos de socorro e os resgata. O Senhor protege todos aqueles que o amam. Salmo 145:18-20. Vou trazê-lo para perto, e ele vai chegar perto de mim, pois quem é ele que se dedica a estar perto de mim? Declara o Senhor. Jeremias 30:21. Você pode ousar se aproximar dele, porque ele lhe deu seu convite atemporal. Portanto, dedique-se a ser um daqueles que habitam em sua presença. Ele está esperando por você. O que você está esperando? Aproxime-se. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria, perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso. Seja glória e majestade, domínio e poder, agora, e para todo sempre. Amém. Judas 1:24 e 25. Questões para estudo. Primeiro, antes de ler este capítulo, você já havia considerado que Deus tem necessidades. De que forma ministramos a essas necessidades? Segundo, quão importante é para você ouvir o Espírito Santo falar, mesmo que você possa ter uma abundância de canções de louvor e adoração ou escritos cheios do Espírito à sua disposição. Você já tentou se aproximar de Deus em silêncio? Considere tentar este exercício na intimidade e escreva ou compartilhe com outras pessoas o que você aprendeu. Terceiro, no primeiro capítulo, o autor descreve este livro como um mapa do tesouro que leva ao coração de Deus, em vez de uma mensagem passo a passo de como fazer, sobre como se aproximar. Ao meditar sobre o que aprendeu, que tesouros você descobriu? Que tesouros você ainda precisa descobrir? Apêndice A. Nossa necessidade de um Salvador. Existem dois padrões de vida, um definido pela sociedade e outro definido por Deus. Nossa cultura pode considerá-lo bom de acordo com seus parâmetros, mas o que Deus pensa? As Escrituras nos dizem que cada pessoa está aquém do padrão de direito de Deus. Como dizem as Escrituras, não há quem sempre faça o que é certo, nem mesmo um. Romanos 3:10, e novamente, pois todos pecaram.
Todos ficam aquém do padrão glorioso de Deus. Romanos 3:23. Pecar significa perder o alvo do padrão de Deus. O homem não foi criado para ser pecador. Antes, Adão escolheu este curso por sua própria vontade. Deus colocou o primeiro homem, Adão, em um belo mundo sem doenças, enfermidades, pobreza ou desastres naturais. Não havia medo, ódio, contenda, ciúme e assim por diante. Deus chamou esse lugar de Éden, o próprio jardim de Deus. Adão escolheu desobedecer ao comando de Deus e experimentou uma morte espiritual imediata, embora ele não tenha morrido fisicamente até centenas de anos depois. A escuridão entrou em seu coração, e essa morte espiritual difere da morte física, porque na morte física o corpo deixa de existir. Entretanto, a morte espiritual é melhor descrita como separação de Deus, o próprio doador e fonte de toda a vida. O pecado havia entrado na constituição de Adão, e ele gerou filhos segundo esta natureza. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, segundo a sua imagem. Gênesis 5:3. Como pai, sua descendência nasceu segundo sua natureza, e desse ponto em diante, todo e qualquer ser humano nasce à imagem de seu pecado por meio de seus pais. Adão entregou a si mesmo e seus descendentes a um novo senhor, Satanás, e com esse cativeiro, o mundo natural o seguiu. Um senhor cruel agora tinha direito à reclamação legal sobre a amada criação de Deus. Isso fica claro nos seguintes versículos. Então o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo em um momento de tempo. E o diabo disse-lhe: toda esta autoridade te darei, e a sua glória, porque isso foi entregue a mim, e eu o entrego a quem eu desejo. Lucas 4:5 e 6. Observe que foi entregue a ele. Quando? A resposta está no jardim, pois Deus originalmente deu o domínio da terra ao homem. Ver Gênesis 1:26 a 28. Adão perdeu tudo. Isso incluiu a si mesmo e sua semente por todas as gerações. Novamente lemos: o mundo inteiro está sob a influência do maligno. 1 João 5:19. Antes de Deus enviar Adão do jardim, ele fez uma promessa. Um libertador surgiria e destruiria a escravidão e o cativeiro a que a humanidade foi submetida. Este libertador nasceu 4.000 anos depois, de uma virgem chamada Maria. Ela tinha que ser virgem, pois o pai de Jesus foi o Espírito Santo que a engravidou. Se Jesus tivesse nascido de pais naturais, ele teria nascido no cativeiro de Adão. Ele foi gerado por Deus, sua mãe era humana. Isso o tornou completamente Deus e completamente homem. Tinha que ser um filho do homem, que compraria a nossa liberdade. Por esta razão, Jesus constantemente se referia a si mesmo como filho do homem. Embora ele estivesse com o Pai desde o início, ele se despojou de seus privilégios divinos e se tornou um homem a fim de se dar como oferta pelo pecado. Quando ele foi para a cruz, ele levou o julgamento de nossos pecados sobre si mesmo para nos libertar de nossa escravidão. A Escritura declara: ele pessoalmente carregou nossos pecados em seu próprio corpo na cruz, para que possamos morrer para o pecado e viver para o que é certo. 1 Pedro 2:24. É incrível. O homem pecou contra Deus, e ainda assim Deus, manifestado na carne, pagou o preço pelo erro grave do homem. Nós lemos novamente: porque Deus fez Cristo, que nunca pecou, para ser a oferta pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser justificados com Deus por meio de Cristo. 2 Coríntios 5:20 e 21. Observe que diz que podemos ser corrigidos. Não recebemos a liberdade pela qual ele pagou um preço tão alto, até que acreditemos em nossos corações que ele morreu por nós e ressuscitou dos mortos, e o recebemos como nosso Senhor. É então que ele se torna nosso Salvador pessoal. Como afirma a Escritura: mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles renasceram. Este não é um nascimento físico resultante da paixão ou plano humano. Este renascimento vem de Deus. João 1:12 e 13. Quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, morremos e renascemos espiritualmente. Morremos como escravos no reino de Satanás e nascemos como novos filhos de Deus em seu reino. Como isso acontece? Simples. Quando cremos nisso em nosso coração, tudo o que temos a fazer é confessar com nossa boca Jesus como nosso Senhor, e nasceremos de novo. A Escritura afirma isto: porque se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é por crer em seu coração que você se torna justo diante de Deus, e é por confessar com sua boca que você é salvo. Romanos 10:9 e 10. É simples assim. Não somos salvos por nossas boas ações. Nossas boas ações nunca poderiam nos garantir um lugar em seu reino. Pois se isso fosse verdade, Cristo morreu em vão.
Somos salvos por sua graça. É um presente gratuito que não podemos ganhar. Tudo o que temos que fazer para recebê-lo é renunciar a viver para nós mesmos e entregar nossa vida a Ele como Senhor, que significa Mestre Supremo. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. Então, se você acredita que Cristo morreu por você e você está disposto a dar a Ele sua vida, e não mais viver para si mesmo, então podemos fazer esta oração juntos e você se tornará um filho de Deus. Deus do céu, eu reconheço que sou um pecador e estou aquém do seu padrão de justiça. Eu mereço ser julgado pela eternidade por meus pecados. Obrigado por não me deixar neste estado, pois eu acredito que você enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que nasceu da Virgem Maria, para morrer por mim e levar o meu julgamento na cruz. Eu acredito que ele ressuscitou no terceiro dia, e agora está sentado à sua direita como meu Senhor e Salvador. Então, neste dia de hoje, eu entrego minha vida inteiramente ao senhorio de Jesus. Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Entre em minha vida através do seu Espírito e me transforme em um filho de Deus. Eu renuncio às coisas das trevas às quais me apeguei, e deste dia em diante não viverei mais para mim, mas para você que se entregou por mim para que eu possa viver para sempre. Obrigado, Senhor. Minha vida agora está completamente em suas mãos e coração, e de acordo com sua palavra, nunca terei vergonha. Agora você está salvo, você é um filho de Deus. Todo o céu está se alegrando com você neste exato momento. Bem-vindo à família de Cristo. Apêndice B. Como ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é tão fácil como receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Alguns batalham, ficam desencorajados, e não podem receber mais frequentemente porque eles negligenciam as básicas instruções das Escrituras antes de pedir. Eu aprendi que é sempre melhor mostrar aos que buscam o que Deus diz antes da oração, para que isso desenvolva a fé deles para receberem. Então, antes que eu o leve até a oração para receber, me permita primeiramente instruí-lo. Observação: é importante que você tenha completado o capítulo 11 antes de prosseguir. Primeiramente, e mais importante, você já deve ter recebido a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Veja João 14:17. Não pode haver nenhum padrão de desobediência em sua vida. Nos é dito que Deus dá o seu Espírito aos que lhe obedecem. Atos 5:32. Eu aprendi com a experiência que isto inclui especialmente a área do perdão. Em nossas reuniões tenho visto muitas vezes centenas receberem o Espírito Santo e imediatamente falarem em línguas, e ainda assim, uma dúzia ou dois nestas centenas ficarem em pé e olharem encantados. Em quase todo caso nesta pequena dúzia, eu vejo o Senhor me levando a tratar com uma ofensa que já criou raízes. Depois que os que buscam perdoam, eles imediatamente recebem e começam a falar em línguas. Então, antes que prossigamos mais, vamos orar juntos. Pai, eu te peço que me sondes e me mostre se há alguma desobediência em meu coração. Por favor, me mostre se há alguma pessoa a quem eu não liberei o perdão. Eu me proponho a obedecer e perdoar, não importa o que você me revele. Eu te peço isto no nome de Jesus e te agradeço muito. Para receber o Espírito Santo, tudo o que você deve fazer é pedir. Jesus simplesmente diz: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11:11-13. Ele está simplesmente dizendo que se nossos filhos nos pedirem alguma coisa que é da nossa vontade de lhes dar, nós não daremos a eles alguma coisa má ou diferente. Do mesmo modo, se você pedir ao Pai pelo seu Espírito, Ele não te dará um espírito mau. Tudo o que você deve fazer é pedir no nome de Jesus, e você receberá o seu Espírito Santo. Nós devemos pedir com fé. O Novo Testamento nos diz que é impossível receber de Deus sem fé. Tiago 1:6-7 declara: peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Então pergunte a si mesmo agora: quando eu receberei? Será quando eu falar em outras línguas, ou no momento em que eu pedir? Sua resposta deverá ser: no momento em que você pedir. Pelo que no reino, nós acreditamos e então recebemos. Aqueles que não têm fé dizem: me mostre e eu acreditarei. Mas Jesus diz: por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11:24.
Observe que você acredita primeiro, e depois você terá o que pediu. Atos 2:4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Note que eles falaram em línguas, não foi o Espírito Santo que falou em línguas. Eles tinham que fazê-lo, enquanto o Espírito Santo lhes dava as palavras. Então há uma submissão. Eu posso estar em um rio se movendo rapidamente, mas se eu não mover os meus pés e não ceder ao rio, eu não fluirei com ele. Então há 3 áreas a que nós devemos ceder. Primeiramente, nossos lábios. Se eu não mover os meus lábios, palavras, sejam elas a minha língua nativa, ou outra língua estrangeira, ou uma língua divina, não poderão sair. Segundo, nossa língua. Se eu não mover a minha língua, eu não posso falar. Terceiro, nossas cordas vocais. Se eu não ceder as minhas cordas vocais aos meus pulmões, eu não posso falar. Você pode estar pensando nesta altura que eu estou sendo sarcástico, mas eu não estou. Depois de anos vendo as pessoas lutando, eu aprendi que muitos, subconscientemente, pensam que o Espírito Santo irá agarrar-se aos seus lábios, línguas e cordas vocais e fará que eles falem. Não, nós falamos, ou cedemos, enquanto ele nos concede o que falar. Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João 7:38 e 39. Quando você pede pelo Espírito Santo, você deve ter uma sílaba borbulhando, ou rolando ao redor da sua cabeça. Se você falar com fé, será como se você tivesse aberto uma represa e a linguagem fluirá. Eu gosto de compará-lo a um carretel de linha em seu intestino e a ponta, ou o começo da linha, está vislumbrada na ponta da sua língua, mas quando você começa a puxar, falar, o resto da linha é puxada para fora. Alguns pensam que eles vão ter toda a linguagem em suas mentes e então eles falarão. Não, nós temos que falar em fé. Eu me lembro que, quando a minha esposa orou para receber o Espírito Santo, ela não falou em línguas na primeira vez. Então ela e algumas poucas amigas estavam orando algumas semanas depois e ela começou a falar em línguas. Ela então disse: eu tinha aquela sílaba passando em minha mente durante as últimas semanas enquanto eu orava, mas não havia cedido a ela até esta noite. Eu acredito que este é o caso de muitos. Eles pedem, recebem, mas não cedem. A Escritura declara: os espíritos dos profetas, porta-vozes, estão sujeitos aos próprios profetas. 1 Coríntios 14:32. Isso simplesmente nos diz que nós somos os que falamos, e que o Espírito Santo não se forçará sobre nós. Eu me lembro do dia em que eu fui cheio do Espírito Santo, e eu não sabia como falar de novo. Fui até outro irmão no ginásio e perguntei: como eu posso fazer isso de novo? Ele disse: John, simplesmente o faça. Eu saí para uma corrida e comecei a falar em línguas enquanto corria. Estava tomado de alegria. Nós devemos nos lembrar que o Espírito Santo está sempre pronto para ir. Nós somos os que devemos ceder. É como uma fonte de água. A água está sempre lá. Tudo o que você deve fazer é girar a torneira e lá vem a água. Então ore em línguas frequentemente. Agora você já recebeu as instruções básicas da Escritura. Se você crer irá receber, nós podemos orar juntos. Uma última coisa: você não pode falar inglês e português ao mesmo tempo. E mesmo assim você não pode falar português e em línguas ao mesmo tempo. Então lembre-se, creia somente e ceda. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, venho a ti como seu filho. O Senhor disse que se eu pedisse a ti o Espírito Santo, você me daria. Com alegria agora, eu peço com fé. Por favor, me batize e me encha neste mesmo momento com o teu Espírito Santo. Eu recebo tudo o que tu tens para mim, incluindo a habilidade de falar em línguas. Então, agora em fé eu falarei em línguas. Amém. Se essa leitura foi boa para você, compartilhe nos comentários seu feedback conosco. É muito importante para nós. Deus te abençoe.